Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ao canal Florescer para Mães, um espaço de aprendizado, fé e propósito. Antes de começar o nosso aprendizado, quero te fazer uma pergunta. Como está o uso das telas aí na sua casa? Você tem controlado? Às vezes é difícil controlar, né? Hoje vamos falar sobre esse assunto, o uso excessivo de telas na vida das crianças e dos adolescentes, seus prejuízos e um chamado ao cuidado, à vigilância e ao equilíbrio. Como você, pai, você, mãe, responsável, pode proteger a mente e o coração dos seus filhos. Vamos lá? Vamos começar? Quando falamos em excesso de telas, não estamos apenas falando de tempo, estamos falando de uso sem limites, o uso excessivo, sem acompanhamento, sem direção. As telas estão por toda parte. Pode ser úteis, ajuda na escola, entretém, ensinam, mas o excesso delas traz prejuízos sérios à saúde emocional, mental, afetando o comportamento e até a fé dos nossos filhos. Quero destacar que o uso excessivo de telas é caracterizado pelo o tempo prolongado, o tempo desregulado em dispositivos digitais, celular, tablet, TV, videogame. E a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que crianças de 2 a 5 anos tenham no máximo 1 hora por dia, com supervisão, claro. E vale destacar que muitas famílias não permitem que os filhos tenham ali momentos de tela antes dos 5 anos, mas existem famílias que permitem. Crianças de 6 a 10 anos, a recomendação é de 1 a 2 horas por dia. Adolescentes de 2 a 3 horas por dia, evitando o uso noturno. Vale também destacar que a rotina da família, muitas vezes, o período da noite é bem prolongado, fazendo assim com que a criança e o adolescente passe mais tempo nas telas no período da noite. Vai trazer ali prejuízos durante o período de sono dessa criança. Muitas vezes a tela vira babá, refúgio emocional, substituto dos pais. Quando isso acontece, algo muito precioso começa a ser perdido, que é a conexão real entre pais e filhos, o diálogo em família, o momento de interação, o cuidado, a atenção. Do mesmo modo, quando a criança passa muito tempo em frente às telas, ela perde algo muito precioso, que é o tempo de brincar, é o tempo de se conectar com as pessoas que está ali à sua volta, o tempo de criar, de tocar,
de interagir. E isso não é bom para o desenvolvimento de nossas crianças. Agora vamos falar dos perigos e prejuízos que o excesso de telas traz para a vida de nossas crianças e adolescentes. Primeiramente, é o perigo interno. O que isso quer dizer? O que acontece por dentro. O excesso de telas está diretamente o interior das nossas crianças. Por quê? Porque pode causar problemas cognitivos, problemas emocionais, problemas comportamentais. A criança, ela fica muito impaciente quando se tira o aparelho dela. São problemas sérios, porque a criança não consegue lidar com frustração. A dificuldade de atenção, de concentração. A criança fica muito tempo na tela, então isso vai trazer sérios prejuízos para a sua aprendizagem. A criança ela vai ter muitas dificuldades para dormir devido ao excesso de estímulos que essa criança recebe. E o mais triste, começa a se isolar, mesmo cercado de pessoas. Esses são os sinais de alerta. Pai, mãe, tenha muito cuidado, tenha muita vigilância, porque sem perceber, as telas vai substituindo o olhar, a conversa, o brincar. E aos poucos vai afastando ali a criança do convívio familiar, dos amigos, do mundo real. Por isso precisamos estar atentos e vigilantes. A palavra de Deus diz que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Todo excesso traz prejuízos. Então, nós como pais, mães e responsáveis, somos sim a autoridade, somos sim os responsáveis por tudo que acontece dentro da nossa casa, pois nem tudo que está disponível é saudável para nossos filhos. Existem também os perigos externos, aquilo que entra pelos olhos, pelos ouvidos das crianças e dos adolescentes. As telas, elas expõem nossos filhos a conteúdos inapropriados para a idade, violências, sexualização precoce, influências de valores contrários à fé cristã, riscos de contatos perigosos. Olha isso. Jogos violentos. Aquilo que entra pelos olhos e ouvido vai direto para o coração e afeta o comportamento, a emoção. Tudo isso vai moldando o comportamento e o coração da criança, porque vai entrando. A palavra de Deus diz: tudo do que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso também serve para nossas crianças, porque o coração dos nossos filhos está sendo moldado, está sendo formado todos os dias por aquilo que eles consomem, no seu olhar, no seu ouvir, no seu interagir. Portanto, pais e mães, novamente, tenha muito cuidado. Lembre-se, você é autoridade espiritual, você é autoridade dentro da sua casa.
o inimigo ele está usando todos os meios digitais para atrair as crianças e destruir sua infância. Então, vigia, se posicione. No próximo vídeo estarei aqui abordando o assunto sobre as redes sociais, os perigos que está por trás das redes sociais, para que você tenha uma direção espiritual e feche as brechas. Dessa maneira você está guerreando contra o mal. E é um chamado, é necessário nos tempos de hoje. Vivemos em tempos desafiadores, difíceis. E precisamos proteger, precisamos guerrear contra o mal que está todos os dias usando todos os recursos para atrair nossas crianças, nossos adolescentes. Na descrição desse vídeo também vou deixar um link com um conteúdo, um e-book, para que você venha proteger seus filhos com a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus sobre a vida deles, cercando ele da palavra de autoridade que Jesus nos deu, nos deixou, para que você venha guerrear contra o mal, fechar as brechas e trazer vitória para a vida dos seus filhos, com direção espiritual, para você vencer o mal, em nome de Jesus. Agora vamos para as dicas práticas. Sempre trago aqui nos meus conteúdos dicas práticas para ajudar você mãe, ajudar você pai, no ambiente da sua casa, para que você tenha mais direção, saber o que fazer, não impondo, mas ajudando a você no seu lar, ter um lar mais agradável, que vai lhe ajudar a você manter ali momentos de interação. E eu tenho certeza também que vai lhe ajudar a ter limites ali quanto ao uso das telas pelas crianças. A primeira dica é: crie horários e limites claros. Combine com a criança o tempo permitido que ela irá ficar nas telas. Cumpra com amor, com sabedoria, com firmeza. Faça isso um acordo em família. Porque a criança, desde cedo, ela precisa aprender a controlar o seu tempo. Por quê? Porque a criança, ela aos poucos vai entendendo. Tem o tempo para dormir, tem o tempo para acordar. Por que não também ensinar ela o tempo de ficar nas telas? Então, há tempo para todas as coisas. E isso a criança também precisa aprender. Se existe o tempo para dormir, acordar, se alimentar, ir para a escola, ir para passeio, há tempo para tudo. Então, a criança, desde a infância dela, precisa ali saber o tempo certo para todas as coisas. A segunda dica: oferecer substituições que chame a atenção, que agrade a criança. Substituições reais, mas criativa. Brincadeiras, pintura, passeios ao ar livre, aquele momento que a criança gosta de fazer, que é brincar de bicicleta, interagir com animais. A criança, ela precisa ter esse contato
contato com os animais, contato com as plantas, contato com as pessoas, interagir, correr, pular, né? Tá, isso tudo traz experiências positivas, entende? Nas refeições, nos devocionais, até na hora de dormir, aquela brincadeira, a contação de história, isso tudo cria momentos de conexão, aquela conexão real que a tela está tirando, conexão entre família. Então, é isso, criar conexões reais sem a distração da tecnologia. E isso é muito importante. A família ela precisa desse contato físico, desse momento de interação, principalmente nas refeições, o sentar na mesa, o diálogo, a contação de histórias que aconteceram com o tio, com o avô, no sítio, na praia, né? Isso tudo a criança precisa ouvir, dar risada, e isso é muito bom, isso vai trazer alegria ao coração da criança, ao coração do adolescente, e vai ser muito agradável. Outra dica é: traga Deus para dentro da rotina da sua casa. Ore com seus filhos, leia um versículo, converse sobre o que aprenderam no culto, na EBD. Isso alimenta o coração e algo que nenhuma tela pode oferecer. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo dentro do nosso lar vai trazer paz, vai trazer alegria, vai trazer conforto, esperança, fé. Precisamos colocar as coisas de Deus dentro do nosso lar. Chamar a presença do Espírito Santo para ficar conosco, para interagir conosco através de louvores, através de testemunhos, e a criança vai se conectar com o que agrada a Deus, vendo o exemplo dentro do nosso lar. E isso que é importante, ser exemplo. Eles aprendem mais com o que vê do que com o que ouvem. Então, eles estão ali vendo o nosso exemplo. E aqui tá as dicas práticas que sejam úteis no seu lar, na sua rotina, e traga esperança para a sua família. Encerro aqui dizendo que você, mãe, você tem o poder de guiar o coração dos seus filhos para longe do excesso de tela e perto daquilo que agrada a Deus. O mundo ele quer distrair, mas você pode ajudar ele a viver de uma forma intencional, de uma forma agradável, de uma forma saudável e cheios da presença de Deus, colocando o coração não naquilo que só distrai, mas naquilo que edifica, naquilo que agrada ao Senhor. A palavra de Deus diz assim: instrui a criança no caminho em que deves andar, e quando envelhecer, ele não se desviará dele. Nós somos responsáveis por tudo o que acontece na vida dos nossos filhos. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.